Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, Yugi pergunta se o pessoal quer ver ele fazer uma manobra radical. Doki então pede fala pra ele ir mais rápido. Shirogami pensa por que ele foi se meter nessa. Cyborg fica todo empolgado também. Doquinha diz que nessa velocidade eles vão chegar na montanha rapidinho. Tempinho depois, já anoitece. Elfa fala pra elas não fazerem barulho, que é pra observar o que vai acontecer ali. Que eles caras ficam falando que vai cuidar muito bem dela, que não é pra ela ficar com medo. Por que ela não se diverte um pouquinho com eles, ela vai gostar. Kitsune fala pra eles se afastarem, eles estão de segundas intenções com ela. Cabelo Verde diz que gosta de mulheres selvagens. Ela de repente puxa uma faca escondida. O cara fica tirando onda com ela, perguntando por que ela pegou essa faca. Ela não parece ser uma pessoa que consegue usar uma arma, pergunta se ela tá tentando assustar eles. Kitsune já dá uma lapada nele, o outro cara fica com medo. O cara fica perguntando quem é ela de verdade. Kitsune manda ele adivinhar. O cara diz que ela não é um jogador, na verdade ela é um monstro. Ela fica rindo, falando que existe essa possibilidade. Irmão dela de repente aparece em cima do dente de ouro. O cara fica gritando enquanto é fatiado. Elfa fala que aqueles dois não teve piedade e aquele lobo fatiou o dente de ouro no meio. O lobo fica rindo e diz que é isso que acontece ao mexer com a irmã dele. Kitsune fala que o irmão dela é incrível e muito forte. O lobo fala que com esse foi o 19º jogador que eles eliminam. A partir de agora eles devem continuar se esforçando para acabar com eles. Kitsune concorda. Ele começa a acariciar ela, diz que ela se saiu muito bem, que daqui a pouco eles vão poder voltar para casa. Ela pergunta se é verdade, fica feliz porque daqui a pouco eles vão poder voltar para casa e assim o irmão dela e ela vão poder viver felizes. Ele fala que é isso mesmo, que é só continuar com o trabalho duro. O lobo de repente percebe algo, já vai jogando o machado dele na direção de alguém. O machado acaba pegando na barreira de gelo. Elfa diz que isso não é bom, eles foram encontrados, que é pra Shao-Ti tomar cuidado com eles. Enquanto isso, Yanzu, por que o Z tá tomando banho aí, hein? Mas que barulho é esse? O que tá acontecendo? Yanzu, Shao-Ti, que grito foi esse? Será que elas estão em perigo? Lobo fala que isso é bom, dois jogadores foram bater direto na porta dele, fala que se eliminar elas vai conseguir completar a missão. Elfa diz que não tá conseguindo acertar os tiros nele. Shao-Ti vai jogando a bola de fogo nele, diz que ele não é um gatinho bem comportado. Ela não gosta de felinos assim. Kitsune pergunta se a Shao-Ti tá tentando acertar ela com a bola de fogo, que isso não vai funcionar. Começa a desviar de uma das bolas, em seguida já desvia de uma outra. Kitsune fala se ela gosta tanto de usar fogo assim, vai fazer ela de churrasco. Shao-Ti pergunta se eles são esse tipo de jogadores, e já começa a recitar outra magia de fogo. Kitsune fala que essas chamas são problemáticas, dá um mortal pra trás e fala que isso não vai acertar ela. Shao-Ti diz que por pouco acertava ela. Elfa grita pra ela tomar cuidado, que se aquela raposa chegar perto dela vai ser problemático. Shao-Ti fala que percebeu isso. Lobo diz pra ela não ficar se preocupando com os outros, já vai pra cima dela. Elfa fala que dessa distância não vai conseguir acertar ele. O cara começa a rir, falando que agora ela já era. Elfa diz que isso é um problema, que ela acabou sendo descuidada. O cara fala que com essa vai ser a 20ª vítima deles. Como se eu fosse deixar isso acontecer, e a ninja bloqueia o ataque dele. Lobo se pergunta quem é aquela pessoa. Como você tem coragem de atacar garotos? Você é realmente um cachorro louco, não é? Lobo fala pra ele ficar quieto. Se ele tiver a chance, vai fazer todos eles de picadinho. Já dá um chute na katana do Yanni, diz que agora ele tá desarmado. A katana dele voa longe. Eu não esperava por essa, eu acabei sendo descuidado. Lobo dá um pulo pra cima dele, diz que tá com muita raiva, que agora ele já era. Elfa fala que agora é ele que vai virar churrasco de lobo. Já dá uma flechada nas costas dele. Pera aí, o que tá acontecendo? Essa espada, ela se moveu sozinha. Yanni acaba perfurando ele. Lobo fica sem acreditar que isso realmente tá acontecendo. Mas como? Eu nem me movi. Lobo diz que não pode morrer ali, não agora. Aquela pessoa tinha prometido pra ele. Lobo começa a ter umas lembranças. Na antiga vila dele, todos vivendo felizes e em paz. Naquele dia, várias naves apareceram naquele lugar. Os caras começaram a bombardear ele sem motivos. Pessoas mascaradas falaram pra acabar com eles. Eles se perguntam enquanto essas crianças o que eles vão fazer com elas. Um outro soldado fala pra capturar elas. Eles agora são propriedade da GT Technology. Lobo fala pra irmã dele não entrar em pânico, ele tá ali. Uma pessoa acaba aparecendo na sala deles e pergunta se eles querem voltar pra casa. Eles podem voltar pra casa se entrarem dentro do jogo e acabar com os jogadores pra ele. Se eles conseguirem eliminar 20 jogadores, eles voltam pra casa. Lobo diz que agora é a chance deles de viverem felizes novamente, mas agora já era, eles não vão conseguir voltar pra casa. Lobo cai no chão, a irmã dele começa a entrar em pânico, segura ele, fala pra ele não deixar ela, que ela vai ser obediente no futuro. Em pouco tempo eles vão voltar pra casa, que não é pra ele morrer ainda. Lobo fala que só queria voltar pra casa dele e viver a vida tranquilo de novo. Kitsune fica gritando pra ele acordar, que ela não vai conseguir viver sem ele. Elfa pede desculpas por interromper eles, mas eles vão precisar dos pontos que eles têm. A regra desse jogo é simples, casse ou seja caçado. Kitsune fala que o irmão dela tava mentindo, isso não é nem um pouco divertido, esse jogo não é nada divertido. Ela vai se levantando rapidamente, começa a fugir dali falando que tudo tá
tá acabado. Elfa corre atrás dela, diz pra ela não tentar fugir. Yanzu, espere, não vá atrás dela. Xiaoti, eu vou atrás delas, fique aqui e não se mova. Ela fala que tá tudo bem, bichinha ficou traumatizada com aquilo. Eles vão chegando na beira de uma montanha. Elfa diz que agora não tem pra onde ela fugir, que agora os pontos da Kitsune é dela. Yanzu, não atire, espere um pouco. Ela é apenas uma criança. Elfa fala que ela continua sendo um monstro, pergunta pro Yanni se ele não quer ganhar pontos. Kitsune começa a se aproximar da borda, vai olhando pra trás e fala que aqueles dois ali, eles que são os verdadeiros monstros. Espera um pouco, ela tá se aproximando da borda, será que... De repente a Kitsune salta. Ei, não faça isso! Ela realmente planejava fazer isso. Kitsune começa a cair em um buraco na montanha. Mas por quê? Por que você fez isso? Foi porque eu acabei com o irmão dela, certo? Elfa fala que eles não tiveram escolha, essa é a regra do jogo. Ela preferiu morrer ao dar pontos pra gente. Será que essa era uma maneira dela de fugir das regras do jogo? Elfa fala que se eles não tomarem medidas, os outros jogadores farão o possível pra acabar com eles, é matar ou morrer. O que a GT Technology espera é esse resultado. Você disse GT Technology, certo? Brincando com a vida de todo mundo e dando risada e aplaudindo por trás das câmeras, tratando a vida das pessoas como se não fosse nada. Isso é imperdoável, não podemos tolerar o comportamento desenfreado dessa organização. GT Technology, espere, você vai ver. Mas quem é que tá gritando? O pessoal fala pra eles irem mais rápido, o outro diz que não, que é pra parar, tem um penhasco logo ali na frente. Shirogami pergunta se eles perderam o juízo, Doki enquanto cai da moto fica rindo. Cyborg fala que isso é incrível, começa a olhar pra baixo e percebe que Yanni tá ali. O que esses caras estão fazendo? Tempinho depois, Cyborg tenta abraçar a Xiaoti e pergunta se ela tava com saudade dele. Ela fala que tá tudo bem agora, que é pra ele se afastar dela. Yugi pergunta se a Elfa sabe onde fica o caminho. Ela pergunta que caminho, ele diz pro coração dela. Elfa pede desculpa, fala que não tá interessado nele. Então foi isso que aconteceu? Realmente, o Cyborg causa muito problemas, hein? Shirogami fala que não é pra tanto. Graças ao Cyborg, eles fizeram alguns amigos enquanto viajavam. É verdade, nós também encontramos uma Elfa que se juntou a gente. Shirogami fala que a popularidade dele não é tão ruim assim. Xiaoti fala que só tem uma moto, pergunta como todos eles vão viajar juntos. Yugi ri, fala que não tem problema, ele resolve. Shirogami pergunta o que ele tá pensando. Pessoal, eu vejo que a montanha não tá longe de nós, ainda é possível caminhar até ela. Shirogami diz que agora eles estão a salvo. Yugi fala que então todos eles vão ir juntos em direção à montanha andando. Cyborg pergunta pra Xiaoti se ela sabe o qual preocupado ele tava com eles. Xiaoti fala que sim, que eles também estavam preocupados com ele. Yugi continua dando cantada na Elfa, pergunta se ela sabe qual é o ponto fraco dele. Ela pergunta o que é, ele diz que é ela. Elfa fala pra ele parar com isso, ela não tá afim dele. Enquanto isso, em um outro lugar, Encapuzado começa a chamar a Lagartixa, pergunta como é que estão aquelas crianças agora. Lagartixa fala que a herança do Yanni parece ter despertado pro segundo nível. Encapuzado fala que não é ele, tá perguntando sobre a outra pessoa. Lagartixa pergunta se ele tá falando daquela criança, que aquela pessoa despertou seu destino de pilhagem, agora ele tá indo muito bem, basicamente ele fica em primeiro lugar em todos os jogos que participa, que aquela pessoa vai acabar com todos os obstáculos na frente dele. Encapuzado fala que esse destino de pilhagem é realmente bom, fica olhando em silêncio pro Lagartixa. Lagartixa diz que eles devem ficar de olho naquela pessoa. Encapuzado fala que quanto ao Yanni, tudo está condenado, ele só tem que esperar, mas até lá, pede pro Lagartixa ficar de olho nele, ele concorda. Shirogami, você sabe alguma coisa sobre essa empresa GT Technology? Ele fala que sabe um pouco, mas a propósito, por que o Yanni tá interessado nessa organização? É que eu descobri que esse mundo tem uma conexão inexplicável com essa empresa. Realmente eu não entendo por que eles projetam esses jogos. Shirogami fala que pelo que ele sabe, essa é uma instituição estabelecida pelo Rei do Submundo quando o mundo foi criado. O Rei do Submundo confiou seu poder divino para criar essa GT Technology. Eles possuem poder tecnológico de outro espaço-tempo e poderes sobrenaturais de vários mundos diferentes. Consegue criar monstros, designs de jogos, mas qual o verdadeiro objetivo da GT Technology, ele não sabe. Eu venho me perguntando se é realmente possível sair desse mundo. Shirogami pergunta por que ele diz isso, mas para ser honesto, ele nunca viu alguém realmente sair daquele lugar. Além do mais, seria melhor se ele não tentasse fazer nada com essa organização GT Technology. Enquanto eles vão caminhando, o pessoal tá escondido pronto para fazer uma emboscada. Todos eles vão para cima do grupo do Yanni, falando que é para acabar com eles e pegar os equipamentos. Um deles fala que não esperava encontrar jogadores ali. Kaolho pergunta se pode devorá-los. Alahakba aparece atrás dele, falando que se eles não se renderem vai explodir eles. Eles acabaram fazendo uma emboscada na emboscada dos caras. Por que esse lugar ficou tão agitado de repente? Uma outra galera começa a chegar ali também. Robôs falam para eles se renderem e dar os equipamentos, senão eles vão de arrasta para cima. Após a emboscada, uma após a outra, todo mundo fica preso. Elfa pergunta se todos eles estão juntos. Soldado fala que isso é ruim, o pessoal acabou atrapalhando o plano dele. Topete pergunta como Yugi vai lidar com isso. Ele fala que não é pra eles agirem precipitadamente ainda. Alahakba fala que na pior das hipóteses, todos eles vão de arrasta pra cima juntos. Shirogami pergunta se o Cyborg tá bem. Ele fala que se o braço dele não tivesse quebrado, ele poderia fazer alguma coisa. O robô fica falando pra eles passarem os itens deles. Ei, o que vocês estão tentando fazer? Vocês realmente querem se eliminar aqui mesmo? Depois de escalar essa longa montanha, todos nós podemos completar o jogo juntos. Aqueles caras da GT Technology só querem ver a gente se eliminando. Se nós tivéssemos
tivemos uma grande briga aqui, isso só iria conforme os planos da GT Technology. Cyborg diz que é inútil ele tentar conversar com essas pessoas. Pessoal, vamos lá, pense bem. Caolho fala que ele não gosta da GT Technology também. Oh, parece que eles estão respondendo. Alahakba concorda, fala que também não gosta daqueles caras, eles são bem arrogantes. Também não é nem um pouco afim de ficar jogando esses jogos, mas se ele não jogar ele vai perder o tempo dele. Yugi fala que talvez aqueles caras estejam observando eles em algum lugar, vendo eles acabando uns com os outros, é como se estivesse olhando para animais. Eles não se importam se eles sobrevivem ou morrem. Os robôs concordam com isso. Elfa fala para todos que não foi fácil chegar até ali. O fim do jogo tá bem na frente deles, eles não podem ficar brigando. Enquanto isso, Moicano pergunta se o ET se lembra do presente que ele disse que ia fazer a Terra tremer. ET pergunta se ele tá falando daquilo. Moicano diz que vai fazer uma pergunta para ele e pergunta se ele sabe o que há de melhor nesses jogos. ET fala que não sabe e pergunta o que é. Moicano diz que é óbvio que ele não sabe sobre isso, que é uma sensação de esperança passageira, um barulho muito bom que passa pelos seus ouvidos. ET diz que não tá entendendo o que ele tá falando. Moicano fala para ele fazer silêncio e se acalmar e escutar bem o que vai acontecer. A experiência desses últimos dias não foi tão ruim assim. Cyborg fala que é isso mesmo, ele nem acredita que já tá chegando no fim, que o mais importante é que eles conheceram alguns amigos. Diz que depois que acabar esse jogo, por que eles não vão ao restaurante comer uma comida deliciosa? Cyborg, você realmente só pensa em comer, não é? Elfa fala pro Yanni se lembrar de atualizar as habilidades dele quando ele voltar. Sim, eu vou fazer isso, dessa forma eu vou ficar mais forte. De repente, a Elfa pisa em falso numa pedra. Essa não, Yanzan, não se preocupe, eu te seguro. Bem, você não acha que eu fiquei um pouquinho mais forte? Ela fala que parece que ficou mesmo. Alahakba diz que falta pouco, que é pro robô dele seguir em frente. Topete fala que é realmente impressionante, que ele também gostaria de dirigir um robô desse. Yugi pergunta se ele tá achando isso impressionante. Quando ele economizar algum tempo, ele vai construir um tanque de guerra. Topete diz que mal pode esperar pra entrar nesse tanque. Shirogami fica olhando pra eles. Diz que depois que esse jogo acabar, ele ainda vai ter que lidar com aquelas pessoas que estão atrás dele. O vulcão começa a soltar uma fumaça. Lá dentro dele tem vários bichos feitos de rocha vulcânica. Cyborg fala pro Yanni que ele tá com sede e pergunta se ele tem alguma água. Você quer água? Não seria melhor se eu te desse óleo de motor? Certo, aqui, pegue. O vulcão de repente começa a ser ativado. Moicano diz pro ET escutar esse som, vai ser maravilhoso. Mas o que é aquilo? O vulcão de repente entrou em erupção. Bolas de fogo começam a sair de dentro do vulcão. Na verdade, aquelas bolas de fogo são aquelas rochas vulcânicas. Elfa fala pra todo mundo correr em direção à linha de chegada. ET, escute bem o que vai acontecer aqui. O show está prestes a começar. O momento mais aguardado por todos, espero que vocês aproveitem. Certo dia eu acordei de um sonho, percebi que os meus amigos não estavam comigo. Que coisa terrível, o que aconteceu com eles? Ah, eu me lembrei, todos eles foram pro outro mundo. Que coisa terrível, nessa situação o que deve ser feito? Enquanto o Moicano fica cantando, vamos, se espalhem, não fiquem juntos. Vocês estão escutando, seus ETs? Vocês escutam esse som? Yanzan, temos que correr separadamente, senão essas coisas podem nos esmagar. Ela fala que entendeu, diz pro Yanni tomar cuidado, na linha de chegada eles se encontram. Assim que ela diz isso, algo acerta a cabeça dela. Uma daquelas rochas vulcânicas começa a cair sobre ela. Aquela rocha acabou mandando a nossa querida elfa de arrasta pra cima. Não, isso não é possível. Eu só posso estar sonhando, isso não tá acontecendo. Vocês ouviram isso? Esse maravilhoso som, é assim que faz a terra tremer. Yanni começa a dar vários socos na rocha, falando que a elfa deve estar fingindo que morreu de novo, igual da outra vez lá no lago. Cyborg começa a chamar ele, falando pra eles saírem dali rapidamente. Começa a puxar o Yanni, falando que eles têm que ir. Yanni diz pro Cyborg soltar ele, porque a elfa ainda tá ali embaixo. Vamos, me deixe ir, ela tá viva ainda. Yanzan, me espere, eu vou salvar você. Shirogami aparece chamando o Yanni e pergunta se ele perdeu o juízo. Fala pro Yanni acordar que aquela mulher já tá morta, eles têm que sair dali. Não, ela não tá morta, eu não acredito nisso. Yugi e a Shao-Ti começam a chamar eles, falando que o portal já se abriu, eles têm que se apressar. De repente, uma das rochas começa a cair em direção a eles. Cyborg fica gritando pra eles se apressarem, tem que fugir logo dali. Shirogami se transforma e segura o Yanni, fala que ele tem que recuperar a consciência dele. Yanzan, não, isso não é verdade. Vocês reconhecem essa voz agora? No momento em que as coisas começam a ficar agitadas, tudo fica calmo novamente. É como se nada tivesse acontecido, eu ainda me lembro da voz dela, mas eu não consigo me lembrar da aparência dela com clareza. A história é inacabada. ETs, me digam, vocês gostaram desse show? Depois daquilo, algumas horas se passam. Eles finalmente vão voltando pro submundo. A cena corta pro restaurante do tiozinho. Pessoal, vamos beber hoje, vamos beber até cair. Essa refeição é a mais deliciosa que eu já comi em toda a minha vida. Yugi fala que o saquê desse restaurante é muito bom também. Diz pro Doquinha que não há nada melhor do que tomar um bom saquê depois de sobreviver a um jogo daqueles. Yugi pergunta que vai brindar com eles. Hoje é dia de festejar. Yanni continua cabisbaixo. Shirogami diz que o Yanni parece estar fora de
si, afinal aquilo aconteceu bem na frente dele, qualquer pessoa ficaria desse jeito, ele realmente gostaria de ajudar o Yanni, mas ele vai ter que resolver isso por conta própria. Cyborg diz que tem uma coisa que ele sempre quis perguntar pro Shirogami, diz que como ele viu antes, o Shirogami despertou a habilidade dele e ele não parecia ter nenhuma piedade com aquelas pessoas, com essa força dele ainda sendo um antigo aliado da Associação Antou. Algo deve estar errado e o Shirogami não quer falar pra eles. Xiao-Ti pergunta o que o Cyborg quer dizer com isso. Cyborg pergunta de onde o Shirogami é e quem ele é de verdade. Shirogami fica olhando pra ele em silêncio porque isso foi bem repentino. Diz que ele realmente era um membro da Associação Antou, mas ele desistiu. Aquelas pessoas da organização Antou ficam pegando coisas que não lhe pertencem e tudo que ele fez foi dar aquilo que ele tomou de volta pra pessoa certa. O Cyborg no momento não deve entender o que ele tá dizendo, mas quando chegar a hora certa ele vai dizer a verdade sem qualquer hesitação. Até lá é pro Cyborg confiar nele. Cyborg fica pensando um pouco, diz que tá tudo bem, que vai confiar no Shirogami. De repente o Madcap aparece ali, fala que o Shirogami só fica inventando história, pergunta se o pessoal realmente acredita no que ele diz. Xiao-Ti se pergunta quem são essas pessoas. Tiozinho olha para aquelas pessoas entrando no restaurante dele. Madcap fala que o Shirogami só sabe mentir, que não é pra deixar se enganar por ele, que é pra apenas eles entregarem o Shirogami pra ele, que ele vai lidar com isso. Os garçons começam a se afastar daqueles caras. Shirogami pergunta o que Madcap tá fazendo ali. Madcap fala que não quer conversa, diz pros capangas capturar ele. O pessoal começa a ir em direção ao Shirogami. Tiozinho pergunta se eles estão querendo caçar confusão no restaurante dele. Aqueles ali são os clientes dele, né, pra perturbá-los enquanto comem. Madcap se vira e pergunta quem é aquela pessoa. Tiozinho diz que de forma alguma vai permitir que eles interrompam a refeição dos clientes dele. Madcap pergunta quem é ele, como aquela pessoa usa ir contra ele. O membro da organização Antou começa a se afastar do tiozinho, fala pros capangas acabarem com ele. Os caras tudo já vai indo pra cima do tiozinho. Tiozinho fala que essas pessoas parecem estar motivadas, mas que é uma pena pra ele, porque aos seus olhos eles são considerados apenas comida, já fatia o cara. O pessoal em volta pergunta do que ele tá falando de comida, se o tiozinho perdeu o juízo. Tiozinho fala pra eles ficarem quietos, eles não sabem com quem estão lidando. Já dá uma fatiada nos caras, rapidamente já passa a lapada nos outros. Tiozinho está fatiando todo mundo, diz que o único propósito dele é servir uma tigela de macarrão quente para as pessoas solitárias que estão morrendo de fome naquele lugar. Ele cozinha com os verdadeiros sentimentos dele, dessa forma dissipando a escuridão no coração dos clientes. Enquanto acaba com os caras, o bicho já fez um lamen. Madcap sai correndo do restaurante e fala que todo o exército dele foi eliminado por um único povo. Diz que ele também é um peixe e se pergunta se aquele cara acabaria com ele também. Cyborg, olhando tudo, fala que é incrível, que num piscar de olhos o tiozinho acabou com todos eles. Mas o mais impressionante, enquanto acabava com eles, o tiozinho fez uma tigela de ramen. Tiozinho fala pra eles que tem uma porta logo ali no fundo, eles podem sair por ela sem ser descobertos. Eles devem tentar o seu melhor pra não provocar essa organização no futuro. Cyborg começa a acordar o Topete falando que eles têm que sair dali. Topete pergunta o que aconteceu. Shirogami diz que eles já estão saindo, pede desculpa por causar problemas. Tiozinho fala que tá tudo bem, que eles podem sair em silêncio. Minutos depois, Cyborg pergunta o que eles vão fazer. Shirogami fala que por enquanto é pra eles voltarem pra casa. E se alguém ir até eles perguntando se conhece o Shirogami, é pra dizer que não conhece. Cyborg fala que tá tudo bem, que eles podem fazer isso por enquanto. Yugi diz que eles vão se despedindo ali, que é pra eles tomarem cuidado. Topete fala que se eles precisarem de ajuda, pode entrar em contato com eles. Cyborg fala que vai ir até a rua de eletrônicos e pergunta quanto ao Yanni. Xiao-Ti fala que é pra deixar ele, ela vai cuidar dele. E então os dois vão indo sozinhos de volta pra casa. Ficam caminhando pela cidade e ao longo do caminho o Yanni não fala nada. Assim que eles chegam num beco, a Xiao-Ti perde a paciência porque ele não diz nada. Diz pro Yanni se animar, pergunta se ele esqueceu que eles ainda têm muitas coisas pra fazer. Yanzi, não, por que isso foi acontecer? Xiao-Ti diz que avisou que é pra ele não culpar ela depois, esse vai ser o único jeito. E então, rapaziada, algo que nós estávamos esperando por muito tempo acontece. Bom, pelo menos eu. Na hora, o guerreiro finalmente desperta e eles ficam ali no beco, bem de boa, com aquela vibe cyberpunk. Você recebeu uma conquista, obtenha um tratamento especial da Xiao-Ti. Ao mesmo tempo, Kizaru pergunta se o Madcap realmente foi espancado por um mero polvo. Madcap fala que é isso mesmo, ele era metade humano e metade polvo. Aqueles tentáculos dele seguravam várias facas. Em piscar de olhos, aquele cara acabou com todos os subordinados dele. Kizaru pergunta se é assim que ele se parece. Madcap fala pra ele parar de brincadeira. Fala pra Sensei que de qualquer forma, aquele era um adversário formidável. Sensei diz que além de lutar bem, ele é ainda um bom cozinheiro. Ela não sabia que existia outros caras assim no submundo, é tão interessante. Diz pro Kizaru depois dar uma olhada nesse cozinheiro, ela tá interessada nele. Sensei fala pro Madcap que essa é a segunda vez que ele deixa o Shirogami fugir. Isso vai tornar cada vez mais coisas problemáticas pra ele. Fala que tá muito brava por causa disso. Enquanto isso, num telão em um prédio, Loli pergunta se você fica preocupado por não ser forte e durar o suficiente. Se for esse o caso, não tem problema, o novo produto dela pode resolver isso. Uma nova geração de bebidas funcionais de combate já está no mercado. Quem pegou essa, pegou, hein, rapaziada. Yanni e a Xiao-Ti ficam na frente daquele prédio vendo a propaganda. Yanni fala que aquilo que aconteceu agora há pouco foi bem repentino, mas a
agradece a ela por ter feito isso. Xiaoti diz que uma vez escutou que a maneira mais eficaz de lidar com esse tipo de perda de consciência é pra deixar a pessoa receber um pouco mais de estimulação, aí ele volta a si. Pergunta se o Yanni não gostou daquilo. Yanni fala que não é esse o caso. Naquele momento ele sentiu como se estivesse vivo novamente, como uma existência real de carne e osso. Pergunta pra Xiaoti se ela só fez aquilo pra poder tratar ele. Xiaoti fica disfarçando e pergunta como ela pode dizer isso. Metade foi pra poder ajudar ele, mas a outra metade, bom, aí fica pra ele descobrir. Yanni fica sem saber o que dizer. Ela fala que de qualquer forma é bom que ele tá bem de novo. Diz que aqueles que chegam no submundo são desqualificados do mundo real. Essas são as únicas coisas que eles podem fazer pra se sentir vivo novamente. Pergunta se um dia, se a pessoa se tornar uma casca vazia, é nesse momento que ela morre de verdade. Se for esse o caso, ela nunca vai permitir que isso aconteça com Yanni. Então por isso ele deve se animar e não ficar pensando em coisas ruins novamente. Yanni fica empolgada e concorda. Xiaoti fica meio sem jeito pensando no que ela pode dizer. Fala que naquele dia ela descobriu uma coisa, que quando Yanni tá do lado dela, ela sente que ela realmente tá viva. Yanni fica sem jeito e fala que também isso acontece com ele. E pensa por que a Xiaoti tá tão adorável assim. Eles ficam sem saber o que dizer um pro outro. Xiaoti começa a ficar ansiosa com aquela situação. Fala que ela vai indo pra casa agora, depois eles se encontram outro dia. Yanni fica sem entender nada porque ela tá fugindo, que as mulheres são realmente incompreensíveis. Ao mesmo tempo, Cyborg vai caminhando pela rua de eletrônicos. A Arlequina começa a chamar ele, perguntando se ele não quer se divertir um pouco. Cyborg começa a descer umas escadas, vai entrando em um lugar, em seguida já vai ligando o abajur. Na sequência, senta em um banquinho ali na mesa. Certo, vamos começar. Máquina fala que já tá iniciando o processo. Máquina fala pra ele segurar a mão de quem ama e se conectar com ela. Sim, eu quero me conectar. Máquina pergunta se a sensação que ele tá tendo é de terror. Sim, é isso mesmo. Pergunta como é que ele tá se sentindo. Tô me sentindo sozinho. Pergunta agora se ele gosta de se sentir isolado. Ele fala que gosta. Máquina fala que o teste foi concluído e aprovado. Ah, parece que realmente não funciona ainda. Então, em um outro lugar, numa cabine telefônica. Sim, a organização Antosh tá me procurando agora, mas eu posso lidar com isso sozinho. Aquela coisa, eu já dei pra aquela pessoa. Certo, eu entendi. Não se preocupe, tá tudo indo como planejado. Sim, até um outro momento, o rei do submundo. Shirogami desliga o telefone e em seguida vai saindo daquela cabine. Logo ali perto, em cima de um templo, Tisha começa a olhar pro Shirogami. Kizaru pergunta se ele encontrou alguma coisa. Tisha fala que ele não encontrou nada. E enquanto isso, aquilo que aconteceu agora há pouco eu não consigo esquecer. A Xiaoti, ela se tornou uma pessoa muito importante pra mim agora. Mas se aquilo acontecer novamente, não, eu nunca vou permitir que isso aconteça. Não importa o que aconteça agora, eu tenho que me tornar mais forte. Sim, é isso, eu consigo fazer isso. Uma mulher de repente aparece atrás dele, fala que consegue ver que Yanni tá bem empolgada. Afinal, foi ele que recebeu a herança. Yanni pergunta quem é ela. Mulher pergunta se foi ele realmente que recebeu a herança, que ele é um pouco diferente do que imaginou. Parece ser apenas um garoto qualquer. Peraí, como você entrou aqui? O que você pretende fazer? Mulher diz que ele tá sendo um pouco rude. Rude, mas foi você que entrou sem bater? Você é algum tipo de deus? Mulher pergunta se ele tá falando dela. As pessoas ali preferem chamar ela de rei do submundo. O que você disse, rei do submundo? Mas você não tinha saído do submundo, por que você tá aqui agora? A propósito, o rei do submundo era uma mulher? Ela fala que é claro que não, que ele provavelmente foi enganado. Uma pessoa tão fácil de enganar, que chato. Yanni fala pra ela parar de dizer isso. Ela diz que o tempo de diversão agora acabou, ela tá ali pra tratar de negócios. Certo, continue falando. O principal são duas coisas que ela tem a pedir. A primeira, ela quer que o Yanni ajude a encontrar pistas pra sair dali. E o segundo, ela conheceu o pai dele, ele era o melhor amigo dela. Você disse o meu pai? Mas o meu pai, de qualquer forma, aquela pessoa não se importa comigo. Ela fala que deve haver alguma obsessão não resolvida entre ele e o pai dele, mas lamenta que o tempo dela seja limitado, não pode ficar ali por muito tempo, que agora é pro Yanni esticar a mão esquerda dele. A minha mão esquerda? Mas pra quê? Ela fala pra ele simplesmente parar de falar e esticar a mão, começa a olhar pra mão dele, fala que esse é o mesmo daquela pessoa, em seguida dá um beijo na mão dele. Mas o que você tá fazendo, hein? Nós acabamos de nos conhecer e você já tá desse jeito? Ela fala que tá tudo bem, né, pra ele se assustar. Os anéis ficaram diferentes. Ela fala que agora tá na hora de ir, o tempo tá se esgotando. Começa a fazer o cabedão no Yanni, ele se pergunta o que ela pretende fazer. Ela pede pro Yanni prometer encontrar aquela porta e ir até ela. Ele fica sem entender o que ela tá falando sobre porta. Ela fala que ele tem que fazer isso antes do dia do julgamento. Yanni pensa por que ela tá chorando e diz que vai fazer isso. Ela fala que o tempo é a chave de tudo. De repente ela some dali. Ela saiu de repente e nem me explicou o que era pra fazer direito. Numa hora dessa, tão tarde da noite, pelo menos era pra me dar mais alguma dica. Mas pensando no que ela disse, o meu pai,
ele morreu, então foi por isso que ele desapareceu? Como é que ele se envolveu com essas coisas? Se ele realmente estiver aqui, será que eu tenho que ir procurá-lo? Yanni começa a lembrar da infância dele, fica pedindo pro pai comprar aquele boneco. O pai pergunta se ele já não tem vários em casa, diz que aquele pirralho não tem jeito, que quando ele receber o salário ele compra aquele boneco pra ele. Yanni fica feliz, diz que vai ser o primeiro da turma a ter aquele boneco. Ele fica ali olhando pra aquelas lembranças. O pai fala que se ele quiser o boneco vai ter que estudar muito de agora em diante. Yanni diz que tudo aquilo era falso. E então, um tempinho depois, em uma vendinha de bolinhos logo ali na esquina, Hatsune Miku tá fazendo as suas compras bem ali de boa. Deixando isso de lado, Cyborg começa a bater numa porta, fica gritando pro Yanni se levantar, já tá mais que na hora. Cyborg, por que você tá sendo tão barulhento, hein? Cyborg fala que ele trocou de roupa até que rápido. Parece que o Yanni já tá se acostumando com ele ali indo acordar ele toda hora. Já que o Yanni acordou, ele vai agora chamar a Shao-Ti. Certo, eu tenho uma coisa pra perguntar ao tio do restaurante. Depois que você acordar a Shao-Ti, vá até lá e me encontre. Cyborg fala que tá tudo bem. Tempinho depois, lá no restaurante, Yanni começa a chamar o tiozinho pra conversar. Tiozinho pergunta pro Yanni se a porta tem algo a ver com o tempo. Sim, é isso mesmo, você já deve estar no submundo aqui há muito tempo. Então eu queria te perguntar sobre isso. Tiozinho fala que sim, ele tá ali há muito tempo, mas que não tem nenhuma lembrança dessa porta que ele tá falando. Ele só se lembra vagamente que dizem que o rei do submundo desapareceu porque tava procurando uma porta estranha. Ah, então é isso que aconteceu. Bem, então você pode me contar um pouco sobre o rei do submundo? Mesmo que seja apenas um boato, só quero saber. Ah, parece que você tá interessado no rei do submundo, não é? Certo então, já que você tá tão interessado, eu vou te contar uma história.